Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e todos os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, mas o reino de seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, as plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, as plantas para o irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 17ª semana do tempo comum, e a palavra de hoje nos convida a contemplar duas grandes atitudes que revelam o coração do discípulo: interceder pelos irmãos e perseverar na esperança, mesmo quando o mal parece crescer ao nosso redor. As leituras de hoje não nos levam ao desânimo, mas nos levam à confiança. Elas nos recordam que Deus jamais abandona aqueles que se voltam para Ele com sinceridade e que no final o amor sempre triunfa sobre o mal. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 14, de versículos 17 a 22, o profeta Jeremias, ele aparece num dos momentos mais dolorosos da sua missão. Jerusalém atravessa uma profunda crise. O povo sofre as consequências da sua infidelidade. A seca destrói a terra, a fome aumenta, tudo parece caminhar para a ruína. Jeremias não observa essa realidade de longe, como um simples espectador, mas ele sofre junto com o povo. Suas lágrimas são as lágrimas de Deus diante da dor dos seus filhos. E por isso, a oração de Jeremias impressiona pela sua sinceridade. Ele não tenta esconder os pecados de Israel, nem procura justificar os erros do povo. Pelo contrário, ele reconhece a culpa, mas se apoia unicamente na misericórdia de Deus. Essa é a grande beleza desse texto. Jeremias compreende que a esperança de Israel não está em seus próprios méritos, mas na fidelidade de Deus. Ele suplica: por amor do teu nome, não nos rejeites. O profeta sabe que Deus permanece fiel à aliança, mesmo quando o povo foi infiel. Não é a perfeição do ser humano que sustenta a relação com Deus, mas o amor de Deus que nunca desiste dos seus filhos. Quantas vezes, queridos irmãos, também nós experimentamos situações semelhantes ao do povo de Israel. Há momentos em que nós olhamos para a nossa família, para a sociedade, para a igreja
e até para o nosso próprio coração e sentimos que tudo parece estar desorganizado. Às vezes percebemos nossos pecados, nossas limitações e pensamos que Deus já não pode fazer mais nada por nós. Jeremias nos ensina exatamente o contrário. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, nossas dificuldades, nossa pobreza e nos colocamos diante do Senhor com verdade, com humildade, descobrimos que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Deus nunca se cansa de recomeçar conosco. E aí nós entramos no Salmo responsorial, o Salmo 78, que aprofunda ainda mais essa confiança. O povo reza: socorrei-nos, ó Deus e Salvador, pelo vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Percebemos que o salmista não pede socorro porque o povo seja inocente. Pelo contrário, ele reconhece que existe culpas e infidelidade, mas pela sua oração ele se apoia na identidade de Deus. Se Deus é Salvador, ele não abandona aqueles que se voltam para ele com o coração arrependido. Há um detalhe muito bonito nesse salmo, quando diz: chegue a vossa esperança o gemido dos cativos. Percebemos que Deus escuta até mesmo os suspiros que ninguém mais ouve. Existem dores que não conseguimos colocar em palavras. Há lágrimas silenciosas, preocupações escondidas, sofrimentos que permanecem apenas no coração. E o Salmo nos recorda que nada disso passa desapercebido aos olhos de Deus. Antes mesmo que nós consigamos falar, o Senhor conhece a nossa dor. E, no entanto, o Salmo não termina no sofrimento. Ele conclui dizendo assim: nós, vosso povo e rebanho do vosso pastoreio, vos daremos graças para sempre. E essa mudança é muito significativa. A oração começa com um grito de socorro e termina com um canto de louvor. Ainda que a situação externa não tenha mudado completamente, o coração de quem reza já foi transformado pela confiança. Esse é o caminho da fé. Quem entrega tudo nas mãos do Senhor encontra forças para continuar caminhando. E essa mesma esperança, ela aparece no Evangelho, tirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Jesus explica a parábola do joio e do trigo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio representa tudo aquilo que nasce da ação do maligno. Na Palestina, o joio era muito parecido com o trigo durante boa parte do seu crescimento. Somente quando chegava ao tempo da colheita, era possível perceber claramente a diferença entre um e outro. Se alguém tentasse arrancar o joio antes da hora da colheita, corria o risco de destruir também o trigo. Com essa imagem, Jesus nos ensina uma grande lição. Deus é paciente. Ele não desiste de nós. Enquanto existir tempo para nós nesse mundo, existe possibilidade de conversão. Aqueles que hoje parecem distantes, podem amanhã acolher a graça de Deus. Por isso, Jesus não nos dá a missão de julgar quem será salvo ou quem será condenado. Mas essa tarefa ela pertence somente ao Senhor. Mas o Evangelho também nos leva a olhar para dentro do nosso coração. O campo não é apenas o mundo. O campo é o nosso coração. Em cada um de nós existe
o trigo que Deus semeou, mas também existe aquilo que precisa ser purificado. Todos os dias, o Senhor nos lança a sua palavra, enquanto o inimigo procura semear a divisão, o egoísmo, a indiferença, a inveja, a falta de perdão. A pergunta que nós precisamos fazer no profundo do nosso coração é: qual semente nós estamos alimentando dentro de nós? O joio ou o trigo? Na espiritualidade da unidade, aprendemos que o primeiro lugar onde o reino de Deus deve crescer é dentro do nosso coração. Somente quem permite que Jesus Cristo transforme a sua própria vida pode ajudar a transformar o mundo. E essa transformação começa com gestos muito simples: amar primeiro, dar o primeiro passo na reconciliação, acolher quem pensa diferente de mim, carregar as dores do irmão e reconhecer Jesus abandonado em quem sofre, em quem foi rejeitado, em quem atravessa a solidão. É justamente aí que o amor vence o mal, sem produzir mais violência. É assim que o trigo cresce silenciosamente no meio do joio. As 3 leituras hoje, queridos irmãos, formam um único ensinamento. Jeremias nos mostra um homem que intercede com amor pelo seu povo. O Salmo nos ensina a confiar na misericórdia de Deus, mesmo no meio do sofrimento. E o Evangelho revela que Deus continua trabalhando pacientemente no coração de cada um de nós, até o dia da colheita. Em todas as leituras encontramos o mesmo Deus, um Pai que nunca abandona seus filhos, um Pai que espera a conversão dos seus filhos e que faz crescer o bem mesmo quando o mal parece ocupar mais espaço. Daqui a pouco nós iremos iniciar a liturgia eucarística. Sobre este altar será colocado o fruto da terra e do trabalho humano, o trigo que se tornou pão. E esse pão será transformado no corpo de Cristo, aquele que é o verdadeiro trigo lançado na terra, entrega-se por amor para alimentar o seu povo. Ao nos aproximarmos da comunhão, peçamos que Jesus retire do nosso coração todo joio que impede o amor de crescer. Que a sua palavra encontre no nosso coração uma terra boa, capaz de produzir frutos de unidade, de misericórdia e de paz. E que, alimentados pela Eucaristia, sejamos neste mundo boa semente, para que Cristo continue fazendo crescer o seu reino através da nossa vida, e para que um dia possamos resplandecer, como diz o Evangelho, como sol no reino do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.